Vamos monitorar o mercado, vamos identificar se há um gatilho para a compra de NTNBs naquele momento, entendendo que haveria um gatilho, no dia seguinte ou na data programada, foram executadas as compras de forma muito criteriosa, pois foi cerca de R$ 1 bilhão em NTNB. Que o segmento de investimentos no exterior é o que tem trazido os melhores resultados para a gente nesse ano de 2024, coisa aí acima de 20% neste ano, de janeiro a setembro. Mas se a gente voltasse os 12 meses anteriores para tomar as decisões que a gente teria que tomar, nós tomaríamos as mesmas decisões, de tão acertadas que foram. Prevcast Forlus Finanças. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prevcast Forlus Finanças, o seu boletim em áudio e vídeo que traz os principais resultados e destaques sobre os resultados dos investimentos dos planos previdenciários da Forlus. Eu sou a Márcia Constante, vou guiar hoje aqui o nosso debate e queria lembrar você que nós temos outros 2 episódios disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. Não esquece de curtir este episódio e ativar o sininho para você ser notificado sempre que um conteúdo novo for disponibilizado. Bom, eu vou começar apresentando aqui os meus convidados de hoje, começando com o nosso diretor de Investimentos e Controle, Emílio Cáfaro. Seja bem-vindo, Emílio. Obrigado, Márcia. Olá a todos os participantes. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho do terceiro trimestre. E eu estou aqui também com o João Paulo, que é o nosso gerente de renda variável e macroalocação. João, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Márcia. Olá, Emílio. Olá, Thaís. Olá, participantes. É um prazer estar aqui no Prevcast Forlus. E estou também aqui com a Thaís, que é a nossa gerente de renda fixa, imóveis e empréstimos. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olá, Emílio, João, Márcia, participantes. É um prazer estar aqui em mais um podcast da Forlus. Obrigada a todos vocês mais uma vez pela presença. A gente vai começar então o nosso podcast, né? E a gente sempre começa falando um pouquinho sobre o balanço desse último trimestre. A gente teve um trimestre positivo, especialmente nos meses de julho e agosto, mas já vimos aí alguma oscilação no mês de setembro. Mas, Emílio, antes da gente falar de setembro, acho que é importante trazer esse panorama, né, para os nossos participantes. Então, a que você atribui os nossos bons resultados desse último trimestre? É isso mesmo, Márcia. Após um primeiro semestre bem difícil, apesar da gente ter tido rentabilidades bastante positivas, nós não estávamos atingindo as nossas metas atuariais, o terceiro trimestre foi um trimestre de recuperação. Então, a boa notícia é que nós tivemos uma recuperação muito positiva nesse terceiro trimestre, muito em função dos resultados, como você disse, de julho e agosto. Apesar do mês de setembro, foi um mês ainda de muita oscilação. No mês de agosto, ainda tivemos uma deflação, que ajudou muito a gente a recuperar a distância que nós tínhamos em relação às nossas metas atuariais. E com isso, com o fechamento do trimestre, nós conseguimos, no acumulado de janeiro a agosto, a estar muito em linha com as nossas metas atuariais. Então, isso é muito positivo, né? E traz uma expectativa da gente fechar o ano muito cumprindo nossas metas atuariais. Maravilha, então a gente já começa aí trazendo um pouco de boas notícias para o participante de que estamos alinhados às nossas metas atuariais. E uma coisa que a gente costuma comentar muito, Emília, é que momentos de crise também são momentos de oportunidades e a gente foi capaz também de aproveitar essas oportunidades, né? Exatamente. Essas oscilações que nós tivemos aí no mercado, houve a abertura do nível de taxa de juros. Aproveitamos para comprar títulos públicos atrelados à inflação e marcar esses títulos na curva. E isso faz com que a gente traz uma proteção para a nossa carteira, uma imunização da nossa carteira. Isso foi muito positivo, aproveitamos essas oportunidades também durante esse período. João, o Emílio começou a falar um pouquinho sobre esse movimento de imunização da carteira. Mas acho que é importante a gente explicar esse conceito para o participante. O que isso significa e o que os nossos estudos de macroalocação indicaram nesse sentido? É isso mesmo, Márcia. Ao longo dos últimos meses, a gente realizou um processo de imunização da nossa carteira através de compras de títulos públicos federais atrelados à inflação, as NTNBs, atrelados ao IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. E está aí um pouco do motivo da gente chamar esse processo de imunização, porque as nossas metas atuariais também são ligadas ao IPCA. Então, quando eu compro títulos públicos marcados na curva, como o Emílio comentou, ou seja, títulos que vão ser levados até o vencimento com taxas superiores ao que a gente tem de meta atuarial, a gente está ali imunizando parte dos nossos planos. E tem um outro ponto também. Esses estudos e essas compras são feitas através do nosso processo de ALM. Os estudos de ALM, que são
estudos de macrolocação que nos permitem alinhar o prazo do vencimento dos nossos investimentos com os fluxos de obrigações financeiras de pagamento de aposentadoria. Então, basicamente, é um casamento de ativos e passivos. E um outro ponto importante para comentar também sobre esse processo de imunização é que são oportunidades raras que a gente tem para poder fazer esses movimentos. São momentos em que a gente precisa ter taxas de juros altas, que a gente teve justamente por conta de um estresse do primeiro semestre, e mais do que isso, a gente também precisa fazer frente com liquidez para fazer compras desses ativos. Então, a gente precisa fazer um desinvestimento correto para poder garantir fazer frente a essa compra de NTNBs. É importante a gente até comentar, né, que nós compramos a taxa, a IPCA, acima de IPCA mais 6,24. Então, se a nossa meta atuarial é 5,30 no plano vitalício do plano B, então nós temos um spread aí acima da meta atuarial muito grande. Isso garante isso por os próximos anos. Então, mesmo que um mês tenha sido ruim, a gente está garantindo uma rentabilidade para os próximos 20, 30 anos aí com essas taxas que foram compradas. Ô, Thaís, o João trouxe já um pouquinho dessa questão da necessidade de desinvestimento em algumas categorias de investimento, justamente para a gente ter liquidez para fazer esse aporte em títulos públicos, né? Nesse sentido, a categoria de crédito privado teve uma participação bem expressiva. Queria que você comentasse isso um pouquinho para a gente. Exatamente, Márcia. A renda fixa, ela ajudou fazendo liquidez, principalmente na estratégia de crédito privado. Foi uma estratégia que no ano de 2023 ela sofreu com a crise de desconfiança causada por lojas americanas. Nesse momento, haviam bons pagadores de dívida emitindo títulos, né, com remuneração muito acima das nossas metas atuariais. E nesse momento, a Forlus decidiu por aumentar a posição em crédito privado. Já agora, no primeiro semestre de 2024, nós percebemos uma redução nessa remuneração. Acho que vale lembrar que lá no primeiro, desculpa, não foi o primeiro, foi o episódio anterior, foi o primeiro que eu participei. Nele eu comentei que quando as taxas na renda fixa, elas diminuem, o valor financeiro aumenta. E foi o percebido agora. E isso contribui muito para a rentabilidade. Com essa diminuição da remuneração do crédito privado, as rentabilidades foram muito boas nessa classe de ativos. Então, a Forlus aproveitou esse movimento de forma dupla. O que foi feito? Um desinvestimento de crédito privado com realização de lucros e também a compra de NTNBs com taxas muito acima das nossas metas atuariais. E o resultado de tudo isso, né, é um estoque ainda maior de NTNBs na curvas que contribuem de forma muito expressiva para os nossos resultados no longo prazo. Ou seja, a gente saiu ganhando nas duas pontas, né? Fez um desinvestimento no melhor momento e investiu em outro ativo que vai trazer essa imunização da carteira que o João e o Emílio trouxeram. Queria que você comentasse agora um pouco essa operacionalização da compra das NTNBs, né? Como que funciona? O Emílio trouxe um pouco sobre a taxa média desses títulos, mas qual foi o valor investido? Enfim, como que foi toda essa operação? Essa operação, ela envolveu um planejamento muito criterioso de toda a equipe da Forlus, da renda fixa, da controladoria, pois houve diversas etapas. Inicialmente, foi feito um planejamento contendo pelo menos 3 etapas que eram: vamos monitorar o mercado, vamos identificar se há um gatilho para a compra de NTNBs naquele momento, entendendo que haveria um gatilho, no dia seguinte ou na data programada, foram executadas as compras de forma muito criteriosa, pois foi cerca de R$1 bilhão em NTNB. É um volume muito expressivo, muito maior do que já executado em momentos anteriores, e traz para a gente também, né, a importância de executar de forma criteriosa, porque era um volume muito expressivo e que, como o João Paulo colocou, são momentos raros de mercado em que nós temos um cenário favorável para comprar NTNBs com taxas muito acima das nossas metas atuariais. Nós estamos falando no plano B de uma meta atuarial de IPCA mais 5,30. Nós compramos NTNB, a IPCA, com taxa média de IPCA mais 6,24. Então, existiu todo um planejamento de avaliação de mercado, no dia das compras, conversa com corretoras, interação com o mercado, avaliação das taxas médias de mercado. Existe uma taxa de mercado que ela demonstra se nós estamos comprando dentro daquela faixa. Além disso, toda essa execução, né, quando a renda fixa está fazendo as cotações, pode ser que as taxas fiquem voláteis e no momento que você vai fechar aquelas cotações, ela não existe mais. Então, nós executamos cerca de 30 operações. Vamos dizer que 70% delas tivemos sucesso e outras não, por conta da volatilidade. E isso faz parte do processo.
Então, nós tivemos uma equipe muito engajada para conseguir executar essa compra nesse volume, que vão trazer para a Forluz um estoque de NTNBs que vão colaborar para o rendimento dos planos no longo prazo. João, tá aí já falou um pouquinho sobre a questão do crédito privado e a participação dessa classe de investimentos para esse movimento que a gente fez de imunização. Mas a categoria de investimentos no exterior também teve um papel relevante, né? E a gente vem falando sobre essa categoria aqui nos demais episódios do podcast, como uma categoria que está saindo muito bem ao longo do ano. A gente ainda está com essa perspectiva, a gente ainda vislumbra extrair bons resultados desse segmento? Correto, Márcia. Eu havia comentado no Prevcast anterior que o segmento de investimentos no exterior é o que tem trazido os melhores resultados para a gente nesse ano de 2024, coisa aí acima de 20% neste ano, de janeiro a setembro. E eu expliquei também que esse resultado muito positivo veio de basicamente 3 fatores: juros americanos altos, um desempenho muito forte da Bolsa Americana também, principalmente puxada pelas ações de tecnologia, e um terceiro fator, o câmbio. Então, até fazendo um link com o próprio processo de imunização, às vezes quando a gente tem uma valorização muito forte, é bom também realizar ganhos. E foi isso que a gente fez. A gente desinvestiu parte da nossa carteira no exterior e destinou esses recursos desinvestidos para as compras das citadas NTNBs no processo de imunização. Então, a gente conseguiu aproveitar ali o melhor dos dois lados. Vendemos ativos no exterior após fortes retornos, fortes valorizações, e compramos as NTNBs com taxas atuariais aí acima do que temos de meta para os nossos planos. E falando um pouco até sobre tendência desse segmento no exterior, claro, a gente nunca consegue prever o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente tem alguns sinais. O primeiro deles, a gente também vem comentado há muito tempo, ao longo de todo o ano, a questão da diminuição das taxas dos juros pelo Fed, pelo Banco Central Americano. Isso aconteceu agora no meio de setembro. Quando a gente tem uma diminuição de taxa, o que o Banco Central, na verdade, está fazendo? Ele está colocando uma política monetária mais flexível, ou seja, ele está estimulando a economia. E isso, em tese, favorece as empresas, favorece o mercado de trabalho e favorece uma valorização dos ativos, seja de bolsa, seja até mesmo de renda fixa. Então, assim, em tese, em teoria, uma perspectiva de continuar tendo bons resultados no segmento do exterior. Tem um outro ponto que é relevante nessa questão, que talvez seja o câmbio. Quando a gente investe no exterior, a gente está exposto ao dólar. E, como eu comentei, quando os juros dos Estados Unidos vão para baixo e os juros do Brasil vão para cima, que é o que ocorreu agora também em setembro com a reunião do Copom, a gente tem um diferencial de juros ainda maior, o que torna, em tese, os juros brasileiros um pouco mais atrativos. Então, em tese, a gente pode passar a receber um fluxo maior de dólar, e isso pode valorizar a moeda brasileira em face da moeda americana. Então, pode haver também, como teoria, né, é o que a gente vê aí no livro texto, esse diferencial de juros sendo maior, trazendo uma valorização do real em face ao dólar. Então, são esses aí os impactos futuros que a gente tende a monitorar para o segmento do exterior. É importante destacar, né, Márcia? Porque a gente não consegue prever o que vai acontecer nos próximos 12 meses. Mas se a gente voltasse os 12 meses anteriores para tomar as decisões que a gente teria que tomar, nós tomaríamos as mesmas decisões, de tão acertadas que foram. Né? Conseguimos fazer um movimento no crédito, conseguimos fazer o movimento no exterior, capturar os ganhos e realizar a imunização da carteira no momento que as taxas estavam lá em cima, né? Uma taxa média muito alta, muito acima das nossas metas atuariais. Então, conseguimos capturar todo esse movimento de mercado de forma muito acertada. E isso é muito positivo para a carteira para os próximos anos. Bom, antes da gente dar continuidade aqui e falar sobre outros temas, acho que é interessante esse balanço que o Emílio acabou de fazer sobre as nossas decisões. E esse período também comprovou, Emílio, o que a gente sempre está falando aqui no episódio sobre a importância do longo prazo, sobre movimentos pontuais de mercado. Queria que você comentasse um pouquinho disso, especialmente considerando o movimento dentro dos perfis de investimentos da Forluz. Isso é muito importante, Márcia, porque o que nós observamos nas alterações de perfis de investimento nas 2 últimas janelas, que foram
duas alterações que nós tivemos pelos lados dos participantes que foram erradas. A primeira janela foi no mês de maio. Como nós tivemos o início do ano muito difícil, os participantes fizeram uma migração muito forte para os perfis mais conservadores. E após o mês de maio, o mês de junho, julho e agosto, teve uma recuperação muito forte. E no mês de agosto, era a abertura da outra janela. Então, os participantes, olhando para o retrovisor, fizeram a migração novamente, buscando os perfis mais agressivos. E no mês de setembro, foi mais difícil para os perfis mais agressivos. Então, eles fizeram os movimentos sempre tentando acertar o time de mercado, né, olhando pelo retrovisor e realizaram prejuízo. Isso é o motivo que a gente sempre vem aqui falar para a gente não, o perfil de investimento não é para acertar time de mercado. É impossível a gente acertar time de mercado. Com relação à rentabilidade dos investimentos, a gente tem três, é o tripé que eu falei do último podcast, né? Nós temos os ativos de qualidade, isso nós temos gestão ativa, que nós acabamos de falar, que os movimentos foram muito acertados, mas tem uma variável que não está sob nossa gestão, que é a variável macroeconômica, política, geopolítica, né? Então, quando o participante tenta acertar essas janelas de curto prazo, pode acontecer exatamente o que aconteceu nessas duas últimas janelas. Os movimentos foram totalmente errados. Por isso que a gente chama atenção para isso. E nesse ponto de gestão ativa que o Emílio está trazendo aqui, Thaís, a gente tem uma notícia bem recente agora do mês de setembro, né, que demonstra essa gestão ativa também da Forlus, que é o contrato de locação de 3 andares do edifício Júlio Soares para o Banco do Brasil. Queria que você comentasse um pouco a relevância dessa operação para a nossa carteira. Isso mesmo, Márcia. A Forlus assinou com o Banco do Brasil um contrato de locação de 3 andares dos 5 que estavam vazios no edifício Júlio Soares. Isso demonstra o comprometimento da gestão Forlus em rentabilizar o ativo e ainda trazer um locatário com perfil de muita qualidade. A vacância hoje da carteira imobiliária da Forlus é menor que 5%, é uma vacância muito baixa e demonstra o comprometimento da gestão da carteira imobiliária da Forlus. Estamos ainda com 2 andares vazios, mas com trabalhos e esforços para que logo eles estejam ocupados e a vacância volte a ser 0 na nossa carteira. Estamos trabalhando fortemente para isso, né, Thaís? Sim. O nosso objetivo é estar com a vacância 0 e estamos caminhando para lá. Emílio, lá no comecinho do episódio, agora falando em fim de setembro, você também já comentou um pouco. Eu falei que a gente teve um trimestre positivo, mas que a gente já viu aí volatilidade no mês de setembro, né? O que nós podemos esperar daqui para frente? Qual que é a perspectiva para essa reta final do ano? Márcia, nós estamos vivendo um cenário de muita incerteza, né? Há 20 dias atrás, por exemplo, tinha o Fed norte-americano, estava na dúvida se baixaria 0,25% ou 50% na taxa de juros. Depois resolveu baixar 0,5%, né? Já tinha até um consenso no final que baixaria 0,5%, porque se entendia naquele momento que teria que estimular a atividade, estavam com medo de caminhar para uma recessão. Já agora, no início de outubro, né, os dados da atividade norte-americana vieram bem acima da expectativa. Então, um cenário que há 20 dias atrás cortou um pouco mais de juros pensando na retração dessa atividade, 20 dias depois já vem dados que a atividade está muito mais forte do que se imaginava. Além disso, nós temos as questões geopolíticas, né? A questão da guerra lá no Oriente Médio, que está preocupando muito. A gente não sabe como é que vai ser, se vai haver uma escalada da guerra, o preço do petróleo já começou a subir. Tivemos agora na China, né, o estímulo da economia, um pacote de estímulo econômico muito forte. Isso favorece também o Brasil, né, por causa das commodities, e então pode ser que isso venha a favorecer o Brasil. Então, mas nesse cenário aqui internamente, nós temos as questões fiscais que ainda não foram endereçadas. E nesse contexto que, no Brasil, as taxas de juros começaram a subir novamente, né, e a gente está muito alinhado com nossas metas atuariais, a gente está posicionado, a gente diminuiu o risco na nossa carteira para diminuir a oscilação e com taxas de juros mais altas, a gente pretende, assim, garantir as metas atuariais até o final do ano. Então, diminuímos exposição a risco
devido às incertezas que temos hoje no mercado, estamos rodando com caixa mais alto, mais uma taxa de juros que está subindo e muito acima das nossas metas atuariais, considerando que nós tivemos uma recuperação no terceiro trimestre, que foi muito forte, estamos alinhados com as nossas metas atuariais, a expectativa é que a gente feche o ano batendo essas metas. Então, esse é o cenário que a gente está vislumbrando para o final do ano, mas, claro, né, tem as variáveis que eu falei, que de uma guerra lá fora se escalar, por exemplo, que não está sob o nosso controle. Claro, sempre priorizando o nosso trabalho de gestão ativa e confiando muito na resiliência da nossa carteira em movimentos acertados, né? Exatamente. Emílio, a gente está falando bastante aqui sobre o movimento de imunização da carteira, com essa compra de títulos públicos, como esse movimento é importante para proteger a nossa carteira, e às vezes o participante pode ficar pensando, bom, então a gente pode investir mais nesses títulos públicos marcados na curva, né? Tem alguma limitação? Por que esse movimento não é exatamente assim aberto para todos os planos? Exatamente, Márcia. Esse movimento de compra de títulos para marcação na curva, como eu já expliquei no último episódio, o que é uma marcação na curva e uma marcação no mercado, a gente tem que obedecer algumas regras impostas pela legislação, né? E dentre essas regras, a gente atualmente, a partir de 2020, né, a gente não pode mais comprar títulos públicos e marcar na curva para planos financeiros, que é o conhecido plano de cotas dos participantes, né? Então, esses planos, as novas compras, o estoque que nós tínhamos, está marcado na curva, mas as novas compras, elas têm que ser marcadas a mercado. Isso quer dizer o quê? Que para os próximos anos, à medida que esse estoque for vencendo, a gente não pode repor esses estoques com título marcado na curva e vai ter que comprar esses títulos marcados a mercado, a nossa carteira ela vai sofrer mais volatilidade, porque o título marcado na curva ele dá uma estabilidade para a carteira e os títulos marcados a mercado ele é mais volátil. Então, esse é um ponto importante que o participante tem que começar a entender por limitações regulatórias, né? A partir de 2020, o nosso plano começa a ficar mais volátil. Mas como nós já explicamos também, né, a gente não compra o título e vende realizando prejuízo. A gente leva a vencimento. Então, acaba que a rentabilidade, no fim, ela será a mesma. Mesmo que entre os meses, a gente sofra um pouco mais, um mês mais positivo, outro mês menos positivo ou mais negativo, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, o participante tem que entender essas oscilações do mercado, que é natural, faz parte do jogo, né, do plano previdenciário, e é isso que a gente quer colocar para eles. De forma prática, complementando as informações trazidas pelo Emílio, com base nesses estudos de macrolocação que a Forlus tem trabalhado para a compra de NTNBs na curva, a legislação que foi editada em 2020, o que ela trouxe? Ela trouxe novas informações com base na modalidade dos planos de benefício. No caso do plano B, que é um plano na modalidade de contribuição variável, a Forlus pode comprar NTNBs na curva, mas apenas para parcela de benefício vitalício, que é aquela que tem hipóteses atuariais. Já no caso do plano A, as regras continuam todas válidas. Acho que cabe também trazer uma informação importante. Em agosto, houve o vencimento de cerca de R$ 1 bilhão da NTNB 2024. A Forlus, ela trabalha com estudos de ALM, utiliza esses estudos na nossa macrolocação e esses estudos, quando foi feita a compra da B24, não existia outros vencimentos posteriores a ele. O próximo que estava disponível existia, né, naquele momento para compra, era 2030. Então, hoje, a nossa alocação ela tinha um valor mais alto da NTNB 24 e o próximo vencimento de valor mais relevante é a NTNB 2030. Por esse motivo, parte dele foi alongada da NTNB 24 e parte está sendo mantido em aplicações de curto prazo para pagamento dos benefícios no médio e curto prazo. Então, Thaís, muito obrigada mais uma vez, tanto pela presença quanto pelo recado final para os nossos participantes. E a gente está caminhando para o final do nosso episódio, mas antes de encerrar, queria abrir também para os nossos outros convidados que tiverem algum comentário a mais. Estão começando por você, João. Desde já, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Tem algum comentário adicional que você queria deixar de mensagem para o nosso participante? Obrigado, Márcia. Foi um prazer. Eu queria, na verdade, deixar um recado reforçando aquilo que foi dito em relação à migração de perfis. Deixar aquele pedido de atenção especial para essa tomada de decisão de migração de um perfil para outro ser feita sempre de forma muito serena, muito embasada e menos com foco em óticas curto-prazistas, com foco em burburinhos de mercado,
em estresse de curto prazo do cenário econômico. Talvez a dica para tomar essa decisão de escolha de perfil seja aí uma decisão baseada em 3 fatores. O primeiro, o apetite ao risco do participante. O segundo, o conhecimento de produtos financeiros. E o terceiro, um planejamento financeiro e previdenciário de longo prazo. São esses os motivadores para se escolher um perfil de investimento. Então, acho que o meu recado final é esse. E uma dica bem importante dada para o João, porque só lembrando ao nosso participante, a última janela de migração de perfil de investimento está se aproximando, vai ser agora em novembro. Se for tomar essa decisão, realmente pensar com cautela, considerando esses fatores que ele citou. Muito obrigada, viu, João? E até mais um comentário. Conte com a gente nessa tomada de decisão e acesse os nossos canais oficiais, que vai ter muito conteúdo sobre esses assuntos que pode ajudar a guiar e nortear essa decisão. Queria me despedir também do Emílio. Emílio, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, né, a todos os participantes, agradeço aí meus colegas de podcast, e foi um prazer estar aqui novamente. Maravilha. Bom, os meus convidados já falaram, mas eu quero reforçar que a gente divulga no Portal Forlus todos os meses o Boletim da Rentabilidade, que é feito exatamente pela nossa equipe de especialistas aqui em investimentos. Então, eu convido você a ler o boletim, acompanhar as nossas redes sociais e, é claro, acompanhar o nosso episódio aqui do Prevcast Forlus, assistir os podcasts anteriores e estar aqui com a gente no próximo episódio. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Prevcast Forlus Finanças.